Determinantes. Um determinante de uma matriz quadrada é um número que se associa a essa matriz quadrada. Então, o determinante é um valor ou uma expressão que se liga, que se vincula a uma matriz que tenha natureza quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, já fica claro que somente as matrizes que são quadradas, elas possuem o seu determinante, ou seu respectivo determinante. Então, ele é um valor ou uma expressão que está vinculado, que representa, que se associa a esta matriz quadrada. É como se o determinante ele funcionasse como o resultado daquela matriz quadrada. É como se fosse o resultado da matriz quadrada, embora não seja o resultado, mas sim, então, um número que se vincula a essa matriz quadrada. Então, eu vou colocar esta definição de forma informal aqui nesse retângulo. Determinante é um número ou expressão que se associa a uma matriz quadrada. E aí eu vou reforçar a ideia de que só existe determinante para matriz quadrada. Muito bem. Sobre a representação ou notação, né, ou ainda a indicação de determinante. Nas matrizes, para representar uma matriz, nós usamos ou os elementos cercados por um colchete, ou os elementos cercados por um parêntese, por exemplo, 2, 3, 4 e 5, uma matriz quadrada de segunda ordem representada por colchetes. A mesma matriz eu posso indicar 2, 3, 4 e 5 entre parênteses. Então, para matrizes eu posso usar os colchetes e posso usar os parênteses. Para determinante, eu uso duas barras, né? Então, para eu saber que se trata de um determinante e não de uma matriz, eu indico por barra. Então, os elementos ficam entre barras. Então, neste exemplo que eu estava colocando da matriz 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, eu posso indicar o determinante 2, 3, 4 e 5. Então, agora é um determinante daquela matriz. Muito bem, então a representação de determinante se dá pelo uso de duas barras. E aí, cada matriz, ou cada ordem de matriz, cada tipo de matriz quadrada, de certa maneira, tem o seu modo de determinação, de cálculo do seu determinante. Então, vamos dizer que cada ordem tem a sua regra. Para determinante de primeira ordem, que é aquela matriz que tem uma linha e uma coluna, né? Então, ela é uma matriz do tipo 1 por 1, eu uso o próprio elemento, porque se a matriz ela tem uma linha e uma coluna, ela só tem um elemento. Então, neste caso aqui, eu tenho uma matriz genérica A com o único elemento A1, 1, ou seja, ela tem uma linha e uma coluna. E o determinante dessa matriz A é o próprio elemento A1, 1. Então, nesse caso, eu tenho uma matriz B com o elemento menos 7, também é uma matriz 1 por 1, uma matriz quadrada de primeira ordem. O determinante dessa matriz B é o próprio elemento, det B igual menos 7. E aqui, da mesma forma, determinante dessa matriz C é igual ao próprio elemento 3/8. Então, o determinante de primeira ordem não tem segredo, né? É o próprio elemento. Determinante em segunda ordem, eu multiplico. Aqui eu vou tomar como se isso já fosse um determinante, para eu não precisar escrever, né? Novamente aqui fazer a escrita A11, A12, A21 e A22 na linguagem de determinante.
Eu vou aproveitar já esta armação aí em matriz, tá? Com os colchetes. E aí eu vou, para calcular o determinante dessa matriz de segunda ordem, vou realizar o produto dos elementos da diagonal principal. Então, vou multiplicar aqui, ó, A11 vezes o A22. Multiplico eles entre si. E também vou fazer o mesmo produto dos elementos da diagonal secundária. A12 vezes A21. E aí, o determinante da matriz A vai ser igual a este produto da direita, o produto dos elementos da diagonal principal, A11 vezes A22. E aí eu vou trocar o sinal desse produto na secundária. Para indicar essa mudança de sinal, eu vou colocar um menos aqui. E isso vai ficar, então, A12 vezes o A21. E aí é só efetuar este cálculo, né? Produto dos elementos da diagonal principal, trocando o sinal do produto dos elementos da diagonal secundária. Em exemplos, isso fica mais claro, um exemplo numérico deixa isso com mais clareza e na próxima lâmina a gente vai, então, exemplificar esse procedimento. Exemplos da aplicação, então, desta regra. Vou multiplicar os elementos da diagonal principal, 7 vezes menos 6, que dá mais 42. E aqui 10 vezes o 3, elementos da diagonal secundária, 10 vezes o 3 é o 30. E aí eu vou calcular o determinante da matriz D da seguinte maneira. Vou manter aqui o produto dos elementos da diagonal principal, 42, e vou diminuir o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, na prática, eu sempre copio o produto dos elementos da principal e troco os sinais, T aqui de fazer troca, troco os sinais do produto dos elementos da diagonal secundária. Então, trocando o sinal do 30, eu fico com menos 30. E aí, o determinante desta matriz D resulta 12. O mesmo processo na matriz E. 2 vezes o 8, 16. Menos 13 vezes o 4, menos 52. Aí lembra que eu preciso manter o sinal do produto na principal, copio e troco o sinal na secundária. Então, resta para mim determinante da matriz E igual, copia o 16, troca o sinal do menos 52 para mais 52, e aí o resultado deste determinante é 68. Na matriz F, mesmo procedimento, principal 0 vezes menos 4, 0, menos 5 vezes menos 9, menos 45, determinante dessa matriz F é igual, copia lado direito, lembra? Copia, troca o sinal do lado esquerdo, e aí eu tenho 0 mais 45. E aí o determinante desta matriz F, 0 mais 45, 45. E aí agora eu preciso resolver esta equação. Observa que eu não tenho mais aqui, ó, um determinante a ser calculado, e sim uma equação. Inclusive, essa equação ela fica melhor escrita se eu utilizo a linguagem de determinantes, né? Eu quero uma equação em determinante. Então, aqui está com formato de matriz. O mais adequado, então, é colocar 8x menos 4 menos 3 com as barrinhas. Aí indica, olha, isso é um determinante. E esse determinante está resultando 12. Né? Não fica muito adequado representar uma matriz e dizer que essa matriz é igual a 12, e sim dizer que o determinante é igual a 12. E agora eu executo, né? Faço os produtos. 8 vezes menos 3, menos 24.
x vezes menos 4, menos 4x. Faço aquele mesmo procedimento de copiar o lado direito e trocar o sinal do esquerdo. E aí eu fico, então, com menos 24. Troco o sinal da esquerda, mais 4x. E isso é igual ao determinante, como nós fizemos nos outros. Só que, neste caso, como se trata de uma equação, eu tenho o valor do determinante. O valor do determinante está me dizendo que é 12. Então, esse 12 é o resultado do determinante, ele se encaixa aqui nessa igualdade. Então, eu tenho que isso é igual a 12. Resolvendo esta equação, eu tenho aqui mantendo 4x igual a 12, faz a falsa passagem, mais 24, 4x igual 12 mais 24, 36, x é igual a 36 quartos, e aí eu tenho que o x naquela igualdade resulta o valor 9. Ok? Cálculo do determinante de terceira ordem. Este modelo de procedimento que eu vou utilizar aqui, ele é conhecido como regra de Sarrus ou regra de Sarri. Regra de Sarrus ou regra de Sarri. Como se dá esse procedimento? Eu pego a matriz de terceira ordem e repito as duas primeiras linhas. Então, as duas primeiras linhas, eu repito, eu as copio abaixo do determinante, ou eu repito as duas primeiras colunas desse determinante ao lado direito do determinante. Então, eu escolho ou repetir as duas primeiras linhas, ou repetir as duas primeiras colunas, o resultado do determinante é o mesmo. Ok, neste exemplo aqui, foi escolhido a repetição das duas primeiras linhas. Então, observa que o A11, A12, A13, ele foi repetido aqui, ó, como quarta linha. A12, A11, A12 e A13. E a segunda linha, A21, A22, A23, ela foi repetida aqui, A21, A22, A23. Bom, após a repetição das duas primeiras linhas ou colunas, eu traço diagonais com três elementos. Então, aqui só tem 2, então essa diagonal não serve. Aqui eu tenho uma diagonal com 3 elementos, aqui uma segunda diagonal com 3 elementos, e aqui uma terceira diagonal com 3 elementos. E aí eu realizo o produto desses elementos em cada uma das diagonais. A11 vezes A22 vezes A33 é o que eu tenho aqui. Depois, A21 vezes A32 vezes A33, que é o que eu tenho aqui, A21 vezes A32 vezes A13. E, por fim, A31 vezes A12 vezes A23. A31 vezes A12 vezes A23, que está aqui o terceiro produto. Então, isso eu vou escrevendo no lado direito. No outro sentido, eu estabeleço o mesmo raciocínio. Traço diagonais com 3 elementos. Essa aqui não serve, só tem 2. Então, aqui eu tenho 3 elementos. Aqui eu tenho outros 3 elementos nessa diagonal. E aqui, por fim, outros 3 elementos na terceira diagonal. E faço também o produto desses elementos. Por exemplo, aqui, A13 vezes A22 vezes A31. Então, A13 vezes A22 vezes A31. E aí, observa que tem um sinal negativo aqui na frente, ó, que é a troca de sinal do lado esquerdo, semelhante ao que acontece em segunda ordem. Depois eu faço o produto A23, A32, A11, A23, A32, A11, também troco o sinal, e da mesma forma A33, A12, A21, também trocando o sinal. E aí, a partir disso, eu faço, né, um raciocínio algébrico, eu faço aí as regras de soma e subtração e multiplicação entre esses valores obtidos, e aí isso vai resultar o determinante da matriz A. Okay? Então, esse é o processo,
é como se fosse aí um modelo teórico para o determinante de terceira ordem. Eu vou, na próxima lâmina, exemplificar isso com números. Então, a aplicação dessa regra de Sarri em exemplos numéricos. Deixa eu colocar aqui na próxima lâmina, então. Primeiro exemplo. Vou repetir as duas primeiras linhas. 5, 2, menos 3, menos 4, 1 e 3. E agora eu vou traçar as diagonais. Com 3 elementos, 5, 1, 8, 5 vezes 1, 5, vezes 8, 40. Vou anotando aqui. Menos 4 vezes 4 vezes menos 3. Nota que tem 2 negativos aqui nesse produto. Então, vai dar isso mais. 4 vezes 4, 16. Vezes 3, 48. E aqui, menos 2 vezes 2 vezes 3. Tem um negativo só. Isso vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, menos 12. Pode aqui, inclusive, na hora do produto, aqui nas diagonais, pensar no sinal negativo. Se a quantidade de negativos for uma quantidade par no produto, ou seja, forem 2 negativos, é o único jeito de acontecer uma quantidade par. Se a quantidade par for resultar em 2, e aí 2 é uma quantidade par, o resultado desse produto é positivo. Mas se a quantidade de negativos for uma quantidade ímpar, daí o resultado é negativo. E aí eu reforço, então, para que seja uma quantidade par de negativos, somente se forem 2 negativos. E a quantidade ímpar de negativos nessa diagonal pode ser tanto 1 negativo quanto 3. E agora, então, eu realizo o mesmo procedimento para o lado esquerdo. Menos 3 vezes 1 vezes menos 2. Isso, ó, agora eu tenho 2 negativos. 2 é par, vai dar positivo 6. Antes de continuar aqui, eu vou fazer a soma algébrica aqui nesse lado que eu esqueci. 40 com 48, 88. 88 menos 12, 76. Agora sim, volto para lá. Menos 3 vezes 1 vezes menos 2, 6. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. E aqui só tem um negativo, vai dar menos. 8 vezes 2, 16. 16 menos 4, menos 64. Isso vai resultar 66 aqui, né? Menos 64, 2. E aí o determinante resulta, copia, lembra? Como lá na segunda ordem. Copia lá do direito, troca sinal do lado esquerdo. 76 menos o 2, isso resulta 74. Está aí o determinante desse primeiro exemplo. Vou fazer uma separação aqui. Ok. Próximo, vou repetir as duas primeiras linhas. Menos 6, 0, 2, 4, menos 2 e 1. Vou traçar as diagonais descendo, né, para o lado direito. 2 negativos dá mais. 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24. Aqui um negativo dá menos. 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Então, menos 40. E aqui, menos 3 vezes 0 vezes 1 dá 0. Quando um dos elementos da diagonal for 0, né, nem precisa te preocupar em realizar o produto, nem com o sinal, porque vai dar 0. Né? O 0 é o elemento absorvente do produto, da multiplicação, então já vai colocando 0. Até para não correr o risco de pensar que vai dar 3 ou menos 3 aqui.
E aí 24 menos 40 menos 16. Vou para o outro lado. 2 vezes menos 2 vezes menos 3. 2 negativos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aqui tem 2 negativos, vai dar mais de novo. 1 vezes 5, 5 vezes 6, 30. E aqui, ó, 2 vezes 0 vezes 4. Lembra que um dos elementos é 0, já vai colocando 0. 12 com 30, 42. E aí, esse determinante resulta lado direito, lembra? Vai fazer aqui a cópia do lado direito e a troca do sinal do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui mantendo menos 16, trocando menos 42. E este determinante, menos 16 com menos 42, menos 58. Muito bem. O terceiro exemplo, na realidade, é uma equação em determinante. É o cálculo do x num determinante. Deixa eu separar aqui. Bom, a regra é a mesma, né? Vou repetir as duas primeiras linhas. 3, menos 5 e 1, menos 6, 4 e x. E agora eu executo o produto nas diagonais. 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 3, menos 36. Lembra que a quantidade de negativos aqui é uma quantidade ímpar, né? Só 1, vai dar menos. Então, isso vai dar menos 36. Ok. Aqui, de novo, um negativo só. 6 vezes 5, 30 vezes 1, 30. Menos 30. E aqui, um negativo mais uma vez. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x, menos 10x. E aí, neste lado, eu consegui... não posso juntar os três, né? Tem elemento aqui que tem x, o outro não tem x, enfim. Então, eu mantenho menos 10x. E aqui eu faço menos 36 com menos 30, menos 66. Para o lado esquerdo, 1 vezes 4, 4, vezes 2, 8. X vezes 5 vezes 3, 15, 15x. E aqui, menos 3 vezes menos 5 vezes menos 6. Olha só, 3 negativos, 3 é uma quantidade ímpar, vai resultar menos. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 6, 90. Então, aqui eu obtive 15x. Menos 90 com 8, menos 82. Ok, agora aquela mesma regra de mantém sinal e troca. Aqui eu copio, mantenho o sinal, e aqui eu faço a troca do sinal ou dos sinais. Então, copiando, menos 10x, menos 66, vai trocar o sinal aqui, menos 15x, e mais 82. Isso é igual ao determinante. Ou seja, isso é igual a menos 159. Agora eu faço o cálculo do x numa equação do primeiro grau normal, né? Isolamento do x. Eu tenho aqui menos 10x, menos 15x. Vou juntar isso, né? Termos semelhantes, menos 25x. Aqui eu vou juntar também, antes de fazer a falsa passagem, menos 66 com mais 82, isso vai dar 4, com mais 12, isso vai me dar 14.
Então, aqui eu tenho mais 14. Eu tenho mais 14 com mais 2, mais 16. 66 com 16, 6 e 6, 12, vai 1, 8, 82. Então, menos 16 com mais 82 dá mais 16. Isso é igual a menos 159. Menos 25x é igual a menos 159 menos 16, né, fazendo a falsa passagem aqui do 16. Menos 25x é igual a menos 175. E aí, isso vai resultar x igual a menos 175, divide por menos 25, menos divide por menos dá mais. E aí eu tenho x igual, acho que aqui vai conseguir, vai dar mais 175. Se fosse 200, daria 8 vezes. 75 é uma vez a menos, dá 7. E aí eu tenho x positivo, x igual a 7. Ok? Nessa lâmina eu vou te mostrar como desenvolver ou aplicar a regra de Sarri, ou regra de Sarros, no determinante de terceira ordem, sem a necessidade da repetição de linhas ou colunas. Então, aqui continua sendo regra de Sarri. Mas, de certa maneira, abreviada. Então, é um processo onde eu suprimo a necessidade da repetição das duas primeiras linhas ou das duas primeiras colunas aqui no lado direito. Então, neste caso, eu vou usar um artifício que é pegar, já vamos entender por que isso, pegar o canto oposto. Então, vamos aplicar isso. Para o lado direito aqui, ó, eu tenho 3 elementos da diagonal, então isso aqui não interfere em nada. Lembra que eu tenho que calcular os produtos em diagonais com 3 elementos, e aqui eu já tenho 3 elementos. 5 vezes 1, 5, vezes 8, 40. Ok. Quando eu desço aqui e pego essa diagonal, o que tem lá? Tirar aquele sinal lá, parece que o 5 é negativo. Tá, de novo, 5 vezes 1, 5, vezes 8, 40. Aqui está normal. Aqui embaixo, nessa diagonal, está faltando um elemento. E aí, qual é o elemento que eu pego? Bom, está aqui, ó, pegar o canto oposto. Quem é o canto oposto a menos 4 e 4? É o menos 3. Olha só, eu pego o canto que está oposto a essa diagonal curta aqui. E aí, fazendo menos 4 vezes 4 vezes menos 3, isso vai dar 16 vezes 3, 48 positivo. Tem 2 negativos. Aqui, da mesma forma, essa diagonal é curta, está faltando um terceiro elemento. Quem é que eu pego? Canto oposto. Quem é o canto oposto a essa diagonal curta? Esse menos 2 aqui. Então, eu multiplico 2 vezes 3 vezes menos 2. 6 vezes 2, 12, menos 12. 88 menos 12, 76. Aqui, de novo, essa diagonal está completa, tem 3 elementos, menos 3 vezes 1 vezes menos 2, isso resulta 6, então não tem problema nenhum. Nessa diagonal de baixo, eu só tenho 2 elementos, 3 e 4. Quem é que eu pego? Canto oposto. É o 8? Não, canto oposto é lá em cima, o 5. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. 2 vezes menos 4, com quem? Deixa eu tirar aquela linha ali. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. E agora aqui, 2 vezes menos 4, vezes o 8. Vai dar o negativo da menos, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 8, 64, menos 64. E aí eu tenho 66 menos 64 é 2. E aí o resto é normal, como a gente fez na outra lâmina. Copia lado direito 76, troca o sinal do lado esquerdo, menos 2. E aí esse determinante está resultando
74. Aqui da mesma forma, vou fazer de outra cor. 3 elementos nessa diagonal, então não interfere. Menos 6 vezes menos 2 vezes 2 dá 12, 24. Aqui eu tenho 4 e menos 5, está faltando elemento. Canto oposto, lá em cima, eu pego o 2. Então, isso me dá 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40, menos 40. Aqui, ó, 0 e 1, está faltando um elemento, que é o menos 3. Como um deles é 0, já sei que vai dar 0. E aí eu fico com 24 menos 40, menos 16. Lado esquerdo, 2 vezes menos 2 vezes menos 3, isso vai dar mais 4 vezes 3, 12. Então, aqui está completa essa diagonal. Embaixo, 1 vezes menos 5, canto oposto, menos 6. 2 negativos vai dar mais. 1 vezes 5, 5 vezes o 6, 30. Agora, aqui em cima, 0 e 4, está faltando um elemento. Pego menos 6? Não, pego o canto oposto. Se eu estou em cima, eu pego o canto de baixo. 0 vezes 4 vezes 2, um dos elementos é 0, então esse produto resulta 0. E aí eu tenho 12 com 30, 42. Aí segue aquele procedimento típico, copiando o lado direito, menos 16, trocando o sinal da esquerda, menos 42, e aí fico com determinante igual menos 58. Este outro, aqui eu tenho a diagonal completa, 3 vezes 4 vezes menos 3. Isso vai dar um negativo, vai dar menos. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Então, menos 36. Aqui, menos 6 vezes 5, canto oposto lá em cima é 1. Menos 6 vezes 5 vezes 1, menos 30 vezes 1, menos 30. Menos 5 vezes o x, canto oposto é o 2. Um negativo só dá menos, 5 vezes x, 5x, vezes 2, 10, 10x. Então, aí eu tenho menos 10x. Desse lado, então, me sobra menos 10x. E aí, menos 30 com menos 36, menos 66. Lado oposto, 1 vezes 4, 4, vezes 2, 8. Aqui está completinha essa diagonal, normal 8. Embaixo, x com 5. Falta o terceiro elemento, canto oposto lá em cima. X vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. 15x. E aqui em cima, menos 5 com menos 6. Está faltando o terceiro elemento, canto oposto, cá embaixo. Um negativo, 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 3 negativos, ímpar vai dar menos. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. Então, isso aqui resulta menos 90. Aí, normal, né? Repete 15x, menos 90 com 8, menos 82. Determinante igual, copia lado direito, menos 10x, menos 66. E aí, deixa eu colocar para cá. Eu já tenho o valor determinante, né? Que é menos 159. Então, já vou copiando aqui, ó, menos 10x, menos 66. Então, esse aqui é o lado direito. Lado esquerdo eu troco o sinal, menos 15x, mais 82. E isso é igual ao determinante, que aí eu tenho o determinante menos 159. Está igual a outra lâmina, né? Menos 10x com menos 15x, soma e conserva.
menos 25x. Menos 66 com mais 82, 14 para 80 com 2, 16. Então, isso mais 16 igual menos 159. Menos 25x é igual a menos 159 com menos 16. Vou fazer devagar aqui, ó. Menos 25x é igual a, soma e conserva o sinal, 59 dá 15, 4, 5, 175. X é igual a menos 175, divide por menos 25. X igual, menos com menos dá mais. E aqui vai dar 7 vezes, né? 7 vezes 140, 7 vezes 5, 35. Tenho aí x igual a 7. Ok? Então, também tem essa possibilidade de resolver a regra de Sarry sem a necessidade da repetição de linhas ou colunas. Então, só, claro, requer um pouco mais de atenção usando essa regra do canto oposto, né? Pega sempre dois elementos e o canto oposto. Dois elementos e o canto oposto. Assim também, dois elementos, canto oposto, e o produto de dois elementos e o canto oposto. Tá? Então, também dá para fazer desse modo. Quem já teve contato com a regra de Sarry com repetição de linhas e colunas, quando olha para esse processo, acha que é complicado, acha que não vale a pena. Mas tu treinando e fazendo uns 3 ou 4 exemplos com essa técnica de usar o canto oposto sem repetição de linhas e colunas, tu vai perceber que ela é bem mais rápida e bem mais útil aí em exercício, tá? Então, eu acho que cabe dar uma treinada e tentar fazer uns 3 ou 4 para tu dominar a técnica e tu vai perder a necessidade da repetição de linhas ou colunas, ok?